Oi pessoa, tudo bom com você? Eu sou Fabielle Bacelar e estamos aqui no primeiro vídeo de 2019. Voltei para corrigir um erro, né? Finalzinho do ano passado eu postei um vídeo ensinando a fazer o porta-celular e erro meu, não aproximei a câmera na hora de costurar. Tive bastante reclamação, mas mesmo assim é um vídeo que tem muita visualização. Então, para corrigir esse erro e começar o ano, eu voltei e vou ensinar vocês a costurar a peça agora com a câmera no lugar certo e tal, tudo bonitinho como vocês me pediram. E o que eu tenho para falar com você é: assiste esse vídeo até o final, porque lá no finalzinho do vídeo eu vou passar o plano de corte dessa peça para vocês, o que vai fazer você economizar tecido e render o seu trabalho, tá bom? Então, vamos costurar? Então, vamos costurar. Então, vamos começar. Minha peça fica assim separadinha. Ela usa só metade de um zíper, tá? Então, 45, eu gosto de cortar 45 centímetros. 45 centímetros de zíper dá pra duas peças também. Então, deixa ela separadinha e vamos pra produção. Então, aqui a manta já tá aqui. Eu vou começar pelas peças menores. Bolso. E aí você pode passar, eu sempre uso a manta R1, tá? Mas eu não vou passar essa peça aqui não, eu vou usar ela sem passar. Eu sempre falo que eu gosto de viver perigosamente. E aí aqui, ó, coloca ela direitinho aqui. Pode ser alfinete, tá? Não tem problema. Só pra ela não sair do lugar. E aqui é o seguinte: o lado de 16,5 você vai deixar aberto e você vai costurar com pezinho de máquina, pontinho 3,5, o ladinho de 13 centímetros. Então, vou passar a costura aqui desse lado, dou um retrocesso, passo a costura, processo de novo, vou pro outro lado, retrocesso, retrocesso no final. Vou aqui, ó, tirar, virar aqui. E aí eu posso fazer ela assim, normal, ou eu posso fazer com uma partezinha do rosa aparecendo. Eu gosto muito de fazer com essa parte do rosa aparecendo, porque eu acho que fica com a carinha de viés, dá a sensação de que a peça deu mais trabalho para fazer do que realmente deu. Então eu gosto de deixar ela assim. Nesse caso, com ela assim, eu vou passar uma costurinha aqui, que pode ser um ponto decorativo ou um pontinho normal. Nesse, eu vou passar normal, tá? Só pra ser mais rápido. Nem dou retrocesso nem nada. Ó, só uma costurinha, pronto, reservei. Aí nesse daqui eu vou colocar a partezinha do mosquetão vou usar o tecido rosa. Como eu falei, ficam duas partes, você pode escolher, né? Eu falo no final, na verdade eu falo lá no final do vídeo com o plano de corte, tá? Assiste esse vídeo até o final que tem um plano de corte dessa peça, você vai ver como que é ótimo. E aí eu vou usar o rosinha aqui. Então, o processo que eu fiz aqui: dobrei no meio, abri, encontrei o meio com as duas pontas e dobrei no meio de novo. E vou passar aqui uma costurinha de um lado, costurinha do outro. Foi. Nem corto a linha nem nada. Foi de novo. Aqui. E aí, o que que eu faço? Já aproveito, coloco aqui, ó. Olha que mosquetão fofo, douradinho. Coloco o mosquetão e passo uma costurinha na ponta pra não soltar. Só pra já ficar pré-pronto também. Viu? Foi só 3 pontinhos. Então, bolso pronto e mosquetão pronto. Aí vamos para a aba. E aí na aba a gente faz o seguinte, ó. Coloca aqui a manta, tecido aqui frente com frente, tá? E coloco aqui, ó, o moldezinho
que eu coloquei a medida para vocês no início do vídeo. Para você fazer a ponta arredondada, corta o retângulo do tamanho que eu falei, dobra no meio e corta aqui os dois juntos para você ter certeza que os dois lados vão ficar iguais, tá? Pode usar um copo para marcar o que você quiser. Aqui não precisa ser caneta que apaga com ferro. Eu vou usar uma caneta normal, só riscar levinho. Se o tecido for branco, né, toma cuidado. Mas não é uma peça que eu nem digo fazer essa peça branca não, porque não vale a pena não. Então aqui eu vou costurar em cima da linha. Dou um retrocesso, porque a gente vai precisar desvirar. E vou diminuir a velocidade. Retrocesso no final. Aí esse aqui, já pego a tesoura, corto aqui como se fosse uns 3 milímetros da borda. Desviro. E esse aqui, você escolhe também se você vai passar ou não. Normalmente eu não passo, tá pronto também, tá? E aqui que eu gosto de fazer, tá vendo que já tem essas marcações aqui? Eu venho aqui, ó, coloco ele aqui no lugar, já marco onde eu vou fazer o furo pro botão. E aqui em cima, onde tem um piquezinho, ó, fiz um pique, já marco aqui onde é o meio. Porque eu venho aqui, coloco esse bonitinho aqui, tá? Eu não gosto dele compridão. Então, aqui a gente vai perder uma margenzinha de costura e ele vai ficar com mais ou menos 1,5 centímetros. Então, eu coloco essa sobra de mais ou menos 1,5 centímetros pra fora e passo uma costurinha aqui com ele no meio pra fixar. Bem rapidinha também. Coisa básica. Então aqui as peças menores já estão pré-produzidas, né? Vamos para a peça grande. Então você pega aqui a parte de fora, tá? O tecido que você escolheu que vai ficar pro lado de fora. Eu uso qualquer coisa para vincar, né? Que eu não tô perto do meu vincador e não vou levantar para pegar. Então aqui marquei o meio, ok? E nesse meio aqui, nessa linhazinha do meio que você não tá vendo aí, mas imagina ela. Imagina, amiga. Use a mente imaginativa. Você vai pegar o bolso e vai colocar ele aqui exatamente na linhazinha, né? Na linha imaginária. Esse ladinho aqui é onde vai ficar o bolso, onde vai entrar as coisas, ok? Então, o final do bolso você vai colocar na linha que você vincou. Então, aí você vai passar uma costurinha bem na pontinha aqui. Dou um retrocesso. Retrocesso no final. Pronto, então o bolso já está no lugar. Costurinha aqui no fundo. E agora vamos para o restante da peça. Pega o seu zíper. Aqui está a frente do zíper. E aqui o ladinho de dentro do zíper. Então, a frente do zíper vai ficar de frente para o tecido e os dentes voltados para o meio, ok? Então, aqui, ó. Frente do zíper, de frente com o tecido. Tem uma sobrinha no zíper, então pode deixar uma sobrinha aqui em cima. E os dentes do zíper voltados para o centro da peça. E agora eu vou vir aqui com o forro, colocar o forro aqui e vou prendendo tudo junto com as pregadeirinhas. Você pode passar uma costurinha aqui de segurança, tá? Depois vir com o forro e prender, mas eu gosto de poupar tempo. Eu acho que assim, o tempo que eu ia demorar para alinhar esse forro aqui no final ia ser o mesmo. Então, pelo menos eu não preciso passar 2 costuras, gastar a linha de novo. E aí eu venho fazendo esse alinhamento aqui, ó. Eu não troco o pezinho do zíper porque eu acho que não tem necessidade. Então eu coloco ele todo para a esquerda e vou passar ele aqui, ó. Então eu coloco aqui. Os dentinhos estão para fora do pezinho,
tá? Não sei se dá pra vocês verem aí, ó, mas os dentinhos estão pra fora do pezinho. E aí eu começo a costurinha. Nesse caso, o próprio dentinho serve pra não deixar o pedal da máquina ir pro lado errado, né? Então é só você manter o alinhamento e continuar a costura. Ok. Agora eu abro a peça e passo uma costurinha só do lado do forro, prendendo o forro pra não voltar. A gente chama essa costura de costura de segurança e é pra esse forro não voltar e grudar no zíper na hora que você estiver abrindo e fechando o zíper. Então, com a agulha ainda pro lado esquerdo. Pronto. Já foi. Então, aqui nós temos uma costurinha prendendo essa peça aqui. E agora a gente vai colocar a abinha aqui, prender ela aqui também. Nesse caso aqui, eu considero que aqui eu vou perder 1 centímetro de costura. E aí, essa quantidade aqui, ó, esse tamanho aqui, eu acho o meio dele para poder centralizar a peça. Então, quando eu coloco a pecinha aqui, vai dar a sensação de que ela está mais para cá do que para lá. E é necessário isso, porque na hora que você costurar aqui, ela vai ficar centralizada, tá? Então, aqui, ó, é isso aqui. Ela vai perder um pouquinho aqui e vai ficar centralizada no final. Então, não adianta você colocar ela exatamente no meio, porque a quantidade que você perde aqui pro zíper é menor do que a quantidade que você vai perder aqui, tá? Então, faz isso aqui que eu tô falando. Eu passo uma costurinha aqui, ó, bem na pontinha. E pronto, aqui já foi. Agora, vou colocar o cursor. Aí eu uso essa maquininha aqui pra colocar o cursor. Você pode usar a que você quiser, tá? Coloco ele assim, ó. A frentezinha dele, onde tem o dentinho virada pra mim, mas ele de cabeça pra baixo, encaixadinho aqui. Aí, nesse caso aqui, ó, ele tem que estar juntinho, tá vendo? O tecido do forro eu nem considero muito aqui não, tá? Eu considero o tecido de fora, tem que estar junto, alinhado. Se ele não tiver alinhado aqui, você alinha ele aqui e corta o zíper, tá vendo? Ó, tá com um dentinho de diferença, então eu venho aqui e corto o zíper pra ele ficar alinhado de acordo com aqui embaixo. Aí, aqui, ó, com o forro virado pra fora, tá? Você coloca eles aqui, alinha de acordo com o lado de fora, tá? Mas na hora de colocar o zíper, você tem que colocar com os dentinhos virados pra baixo. E aí, você faz isso aqui, ó. Coloca ele assim na diagonal e puxa. Pronto. Zíper já tá colocado, pode deixar ele meio aberto aqui. Aí agora, pra fechar a peça, eu puxo o forro todo pra um lado e o restante da peça, né, todo pro outro. Aí não pode ficar assim, tá? Deixa o mosquetão pra dentro. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Só acerta a peça pra ela ficar bem certinha, puxa direitinho. E aí, a dobra do meio aqui já tá com a costura do bolso, né? E eu vou fazer isso aqui, ó. Alinhei aqui, vou passar uma costurinha com a agulha centralizada, volta a agulha pro meio. Aí eu sempre coloco um pouquinho pra frente, dou um retrocesso até sair da peça, e aí eu venho. Mesmo que a manta esteja maior, tenta fazer essa margem de costura de acordo com o tecido, tá? Se a manta estiver maior, acerta ela. Saio, dou um retrocesso, mas eu tiro da peça aqui. Tiro a peça. Aqui tá com sobra, vou tirar essa sobra. No caso, sobra de manta, né? Ok, tirei. Aí agora aqui, puxo o zíper pro lado do forro e venho aqui, ó.
faço a mesma coisa, deixo um pouquinho pra dentro, dou o retrocesso até sair da peça, e aí continuo. Aí eu dou um retrocessozinho onde as linhas se encontram, você pode dar só onde as linhas se encontram também que dá certo. E aí eu venho... E agora eu vou aqui até sair da peça. Beleza. Agora eu vou desvirar a peça. Já corto esses fios, tá? Corto aqui, ó, dessa forma. Corto aqui também dessa forma. Corto esse excesso aqui. Corto esse excesso de zíper. Pronto. E aí, venho aqui dentro onde tá o zíper, abro. Desviro a peça. Já acertando os cantinhos, tá? Pode pegar aí um pincel, a tesoura sem ponta e vai fazendo isso aqui. Acertei um cantinho, vou acertar o outro. Aí eu confiro, vejo se tá toda costuradinha direitinho. Beleza. Aqui tá centralizado, ótimo. Tá reto, ótimo. Se a peça ficar assim, significa que a costura daqui de dentro tá torta, tá? Se ela ficar assim ou se ela ficar assim. Então, você tem que fazer essa costura dentro retinha. Por isso que eu gosto de fazer aquela costura de segurança antes na aba, pra dar certinho. Então, beleza. Aqui tá certinho. Vou enfiar isso aqui pra dentro pra testar o zíper. Nossa, a peça ficou linda, hein? Ok, o zíper tá ok. Agora eu venho aqui, dobro essa partezinha toda pra dentro. Você pode vincar, tá? Pronto, tá toda vincadinha. E passo uma costurinha aqui também. Fora, fora. Pronto, retrocesso no início, retrocesso no final. Tirei aqui o excesso da linha. Viro isso aqui pra dentro. A parte da costura tá toda pronta. Agora é só fazer o furinho e bater o botão. Finalizamos aqui a parte da costura. Olha só, essa peça não tem molde, ela é basicamente feita com medidas, tá? Então as medidas já estão lá no início do vídeo. E pega essas medidas, a dica que eu dou pra vocês é fazer esse molde aqui. Então aqui nós temos 13 por 40, 13 por 16,5. E o molde da aba, tá? Essa aba... tá com as medidas também dela direitinho, e aí você faz ela arredondada ou pode fazer ela retangular também, não tem problema. Então, o que que acontece? Essa necessaire é muito legal porque 13 centímetros de tecido dá pra fazer ela inteira. Eu falo necessaire assim, né, que você coloca o necessário dentro, mas na verdade é um porta-celular. Aqui ele está dobrado auréola com auréola, dobradinho assim, depois ele vem aqui meio com auréola, tá? E aí, o que que acontece aqui? Você precisa refilar essa parte, se ela não estiver refilada, né, acertar ela direitinho, a minha já está, então eu vou vir aqui e cortar 13 centímetros. Eu nem vou usar a medida da tábua, tá? Eu tô usando aqui a medida da régua, então eu vou colocar aqui alinhada, ó, a régua alinhada no tecido. Ok, 13 centímetros e corto. Esses 13 centímetros aqui que estão presos são o que eu vou usar. Ele daria pra fazer a peça inteira, ok? Mas o que que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de colocar um tecido fora e um tecido dentro. Então, eu vou usar esse rosinha aqui pra ser a parte do forro desse tecido.
tá? E o que que vai acontecer aqui? O tecido tá dobrado aqui da mesma forma, ó, auréola com auréola e meio. Eu vou cortar aqui 13 centímetros também. E aí, o que que acontece? Vai ser 13 centímetros pra fora, 13 centímetros pra dentro. Só que vai dar pra fazer duas peças, né? Então, ela rende bastante o tecido, eu gosto bastante de trabalhar com essa peça. Então, venho aqui, 13 centímetros também. Beleza, aí o que que eu faço agora? Pego o molde, eu posso fazer medido também na régua, tá? Mas eu prefiro fazer com o molde, eu acho mais prático. Venho aqui do lado que tá a auréola, deixo ele dobrado no meio, tá? Aqui já estão dois tecidos, então eu vou cortar duas peças de uma vez. Retiro a auréola. Retirei aqui. Pego o molde, coloco aqui em cima, vou colocar do lado contrário para vocês conseguirem ver. E aí eu já venho aqui e corto. Peguei, pego a grandona aqui, ó, faço a mesma coisa. Coloquei aqui. E corto. E esse daqui é o que você tem que prestar atenção, porque aqui tá a medida do jeito que a gente vai costurar a peça, então ele precisa ser cortado com sobra. E aí o que que eu faço? Eu coloco sobra de 1 centímetro para cada lado da peça e corto desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Pode colocar até mais de 1 centímetro, tá? Eu gosto de colocar um, porque aí as sobras ficam mais ou menos do mesmo tamanho. Então eu coloco ele aqui. Coloco 1 centímetro extra aqui. Aqui tem mais de 1, mas não tem problema. Corto assim. E aqui eu viro ele. Ele tem que estar com sobra aqui, mas nessa parte de cima eu não deixo com sobra, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 4 centímetros e vou cortar também esses 4 centímetros aqui. Por quê? Esse aqui já vai servir para a aba e essa daqui já vai ser aquela tirinha que a gente vai colocar o mosquetão, tá? Então aqui eu já tenho as duas tirinhas, a aba, isso aqui é uma sobra que você já pode colocar em algum lugar, daria pra fazer um outro bolso, mas fica assim. Então aqui eu já estou com o forro de duas cortadas e vou agora passar para a outra peça, que é a parte de fora. Então abro aqui, vou fazer o mesmo processo novamente. Tiro isso aqui fora. Aí venho aqui, ó, alinho. Corto o bolso. Venho aqui com a parte grande. Corto aqui também. Faço a mesma coisa, ó. A aba corta com sobra, tá? Mesma coisa, corto a aba com sobra. Essa daqui já tiro daqui, porque é resto de tecido. E aqui, ó, aquele mesmo esqueminha. Venho aqui em 4 centímetros, deixa eu só acertar aqui, pra eu cortar os dois iguais. E corto os 4 centímetros. Só que aí a gente vai ficar com 2 dessa cor pro mosquetão e 2 do rosinha. Você pode escolher, tá? Se você escolhe o que você prefere em cada uma. E vai ficar sobrando 2, mas não tem problema. E aí eu já faço o seguinte para facilitar minha produção. A manta, você vai fazer o mesmo processo, tá? Eu tenho um cortador circular para a manta. Então eu corto os 13 centímetros, corto tudo. E a manta 13 centímetros vai dar para 2, né? Porque o tecido a gente precisa de fora e dentro. A manta não, é só um por peça. Então 13 centímetros de manta dá para 2 e 13 centímetros de fora, 13 centímetros de forro, total 26 centímetros, dá para 2 peças. E aí eu já faço isso aqui, ó. Venho aqui, parte grande, parte de fora, bolso, bolso,
aba, aba, já vem aqui. E aí eu faço isso aqui, ó, coloco um rosa e um triangular aqui, um rosa e um triangular ali, que na hora eu vou escolher. Pego aqui um grampinho desse aqui e eu gosto de colocar o clipezinho com a manta junto, tá? Quando eu vou colocar com a manta eu uso esse grandão. E aí já tá separadinha a minha peça, na hora eu vou sentar pra costurar. Gosto inclusive de deixar o zíper junto também, né? Eu vou cortar o zíper ali e já deixar junto com a peça. Então quando eu sento pra produzir, ela já tá toda separadinha peça por peça e eu vou ali costurando uma por uma. Então esse é o plano de corte dessa peça. E espero que você aproveite bastante o seu tecido aí. E aí, gostou? Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você pagaria pra ter uma aula como essa? Se a sua resposta é sim, dá um curtir e compartilha essa aula. Esse é o melhor pagamento para quem faz vídeos no YouTube, né? Compartilhar o vídeo, curtir e se inscrever no canal para você ter acesso a mais aulas como essa, tá? Espero ver você sempre por aqui. Um beijo e até o próximo.